total, né? Bom, e o momento do São Paulo, dentro e fora de campo, é um dos piores já vistos na história do clube, mas a situação é pior do que imaginávamos e ninguém vê perspectiva de melhora, isso que é o pior. O rendimento do time é péssimo e fora de campo a diretoria não tem nenhuma conexão com o seu torcedor, muito pelo contrário, é uma diretoria que não faz nem questão de ouvir o seu maior patrimônio. Esse momento se reflete nas arquibancadas, com jogos no Morumbi com estádio vazio, público bem abaixo do normal, mas vai além. Houve também uma queda significativa no programa sócio-torcedor. Desde maio do ano passado, houve uma queda de pouco mais, quase 25%, 23,56% em relação ao ano anterior. Ao todo, o clube perdeu 13.701 associados. É uma queda muito grande, né? O São Paulo saiu de 58.147 sócios-torcedores para 44.446 mil associados. O programa sócio-torcedor é uma boa fonte de renda para o clube, né? Se for bem utilizada, se for bem gerida, se tiver coisas atrativas para o público. Mas mesmo esse programa fraquíssimo, que não oferecia nada de relevante para o torcedor, o São Paulo estava bem. Tinha ali uma certa conexão do time com a torcida, a diretoria ainda estava ouvindo o torcedor, né, e tal. O time num bom momento fez crescer ainda mais o sócio-torcedor. Mas esse ano, após todos os escândalos que aconteceu, obviamente a rapaziada queria ter uma queda significativa e vai cair ainda mais. E a culpa disso, a culpa da queda no sócio-torcedor, a culpa da queda nas arquibancadas do Morumbi é da diretoria. O maior culpado não é o torcedor. Nutella, não é questão de ser Nutella. O torcedor cansou de ser otário, o torcedor cansou de levar tapa na cara, a maioria, né, porque tem muito torcedor aí que gosta ainda, né. Mas o torcedor não é mais otário pagar ingresso caro pra ver um time bosta como esse, pra ver uma diretoria que rouba o clube, que tá lá, tá comprovado. Então o torcedor cansou. Muitos torcedores, depois do escândalo da venda ilegal de camarote, cancelaram o sócio torcedor. O meu eu cancelei bem antes disso tudo acontecer, mas muitos esperaram e viram o que aconteceu e estão começando a cancelar. Outros, vendo que o Macis é mais do mesmo e não vai mudar nada, estão cancelando também. Então isso é só ladeira abaixo. E a diretoria não tem o mínimo de humildade de olhar e reconhecer que tá errando e chamar esse público pra perto. Não, eles querem mais é afastar o torcedor. E nada vai mudar, rapaziada. Ontem o São Paulo registrou 2 novos contratos no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, tá? Trata-se das renovações contratuais de Felipe Negrutti e de Sabino. O volante renovou seu contrato com o clube do Morumbi até o final de 2029. Mesmo assim, não vem recebendo oportunidades, né? O São Paulo vai atrás de um meio-campista lá, o tal do Newton. Enquanto tem o Felipe Negrutti aqui, não usa. Tem o Matheus Ferreira aqui, não usa. Aí não sabe por que tá enfiado em dívida, né? Enfim, o Sabino, titular da zaga, renovou até o final de 2028. Esses contratos, essas renovações já foram anunciadas oficialmente, tá? Restava apenas mesmo a publicação no BID aí pra deixar tudo oficializado direitinho. E o Pablo Maia, rapaziada, voltou de lesão, né? E voltou como titular com a chegada de Dorival Júnior. A volta do Maia aconteceu junto com a volta do Dorival. Maia que estava se recuperando de uma lesão na face, né? Pablo Maia fez bons jogos aí depois do seu retorno. Claro, não tá no nível que a gente já viu ele jogando anteriormente, tá? Mas foi até que bem, né? Tanto que já tem novos interessados em sua contratação. O Fluminense demonstrou interesse no Pablo Maia a pedido de Luiz Ubeldia, que trabalhou com o jogador aqui mesmo no São Paulo, né? O Flu iria tentar uma contratação para a próxima janela de transferências, tanto que eles fizeram uma sondagem pelo volante nos últimos dias. Até o momento não chegou nenhuma proposta oficial ainda, tá? O Pablo Maia é bem avaliado pelo clube carioca por sua qualidade técnica, potencial e principalmente a intensidade no setor de meio de campo. Apesar do interesse, o São Paulo não demonstra vontade alguma de negociar o Pablo Maia com clubes brasileiros, né? Se for para vender, ou chega uma proposta fora da realidade, uma proposta irrecusável, ou vai vender apenas para clubes do exterior, clubes europeus principalmente, que aí o valor vai aumentar, né? O Fluminense já sabe de uma dificuldade numa eventual negociação pela contratação do Pablo Maia e sabe que teria que abrir os cofres, né? Mas não sei se é tão um problema assim pro Flu, né?
O Dorival Júnior quer a permanência do Pablo Maia a fim de recuperar o seu bom futebol, aquele futebol que levou o Pablo Maia para a seleção brasileira, mas sabemos que clubes do exterior estão de olho no volante tricolor, né? E por várias vezes o Pablo Maia ficou próximo de ser vendido para clubes da Europa, mas sempre quando isso estava prestes a ser assinado, o Pablo Maia se lesionava, e lesões graves, né? E aí o negócio, por óbvio, claro que melava. Apesar disso, os mesmos clubes que demonstraram interesse no Pablo Maia ainda seguem de olho no jogador, tá, rapaziada? Se chegar uma boa proposta por Pablo Maia, o São Paulo pode vender. Nada certo ainda, vai depender dos valores e de como o São Paulo vai fazer a próxima janela de transferências, porque dependendo de como o São Paulo fazer a janela, se conseguir boas vendas sem precisar vender o Pablo Maia, o São Paulo consegue segurar. Agora, se o São Paulo não conseguir fazer boas vendas, não chegar a algo extraordinário, São Paulo vai ter que vender Pablo Maia, vai ter que vender outras joias de Cotia também, né? Mudando um pouquinho de assunto, São Paulo acertou a contratação desse novo diretor de marketing, né? Será mesmo o André Marques, que trouxemos aqui já há algumas semanas. Até o momento, o São Paulo não anunciou oficialmente a contratação do profissional, né? Mas o mesmo já trabalha há alguns dias no clube. André tem ampla experiência no mercado de publicidade, branding e marketing digital. Ele foi responsável por expandir o TikTok na América Latina. A contratação de André Marques é vista internamente como uma das mais relevantes na área de marketing do clube nos últimos anos. André fez uma postagem em seu Instagram anunciando a sua própria chegada ao clube do Morumbi. Disse o seguinte, abre aspas, conhecendo o novo escritório, fecha aspas. Ao fundo você vê o LED no anel inferior do estádio do Morumbi, né? Com a frase de boas-vindas ao André Marques. Mas repito, até agora o clube não anunciou oficialmente a contratação, né? Com isso, não temos informações sobre a chegada, sobre o contrato, tipo tempo de contrato. Por quanto tempo ele vai ficar? Ele assinou por quanto tempo? Ninguém sabe, né? Porque o clube é de um amadorismo gigantesco e mostra que tá bagunçado, que tá perdido, que virou a casa da mãe Joana mesmo. Mas, apesar de tudo isso, boa sorte ao André Marques, que possa fazer um bom trabalho. Ele vai ter muito trabalho pela frente. O primeiro é resolver a questão dos name rights do estádio do Morumbi. BYD, MetLife, Banco Inter e Banco Santander estão interessados. A Mondelez não descarta a renovação, mas está receosa e não deve renovar. A XP Investimentos também tem interesse no investimento no São Paulo, tá? E também na possibilidade da compra dos name rights do estádio do Morumbi. E aí, André, trabalhar, enfim. Bom, São Paulo corre risco de ser punido pelo Fair Play financeiro, sistema que foi recém-criado e pode punir o tricolor em breve. Para evitar essa punição, a diretoria corre para buscar novas receitas. O São Paulo já estourou duas das metas impostas para clubes da Série A nessa temporada, tá? Os clubes não podem ter um déficit operacional superior a 2,5%. E segundo dados apresentados nas últimas reuniões do Conselho Deliberativo do São Paulo, o tricolor já está com 39% de déficit nessa temporada. O custo com o futebol é uma enorme preocupação para o clube do Morumbi. A agência de Fair Play financeiro exige que nenhum clube gaste mais do que 70% de sua receita com o elenco. O São Paulo tem 90% de sua arrecadação direcionada para o departamento de futebol, no caso para elenco e comissão técnica. Olha só que absurdo. A RIMACIS terá duas alternativas para evitar as punições ao clube do Morumbi. A primeira é reduzir drasticamente a folha salarial do elenco, fazer uma mudança, vender, liberar, rescindir. E a segunda é embolsar uma quantia extraordinária, seja com vendas, com marketing, bilheteria, sei lá, investimento. Tem que chegar a algo ali muito grande. O São Paulo já tem 428 milhões de reais em dívidas que vencem esse ano. Só de juros são 125 milhões de reais por temporada que o São Paulo paga. É um negócio assim absurdo. E essa pode ser a pior temporada do São Paulo, com muita folga, inclusive, tá, rapaziada? Mas pode piorar. Fica até o final aí que eu vou contar mais detalhes para você ver como essa questão do fair play financeiro vai se cruzar com os reforços que São Paulo está fechando. Veja, São Paulo está prestes a anunciar seu primeiro reforço para a próxima janela de transferências. Vitor Sá
aceitou a proposta do tricolor e o acordo verbal já está fechado, só falta a assinatura. Como eu falei ontem, o contrato será válido até o final de 2029 para um jogador de 32 anos que ao final do vínculo estará com 35 anos. Padrão Rui Costa de negociação. Vitor Sá recusou outras propostas para fechar com o São Paulo, inclusive a proposta de renovação com o Krasnodar. A proposta do São Paulo foi vista como muito mais vantajosa. Preste atenção nessa palavra. A proposta do São Paulo foi vista como mais vantajosa do que a do Krasnodar. Se liga, como eu já havia falado pra vocês há muito tempo, né, rapaziada, ele sempre priorizou, o Vitor Sá sempre priorizou a vinda para o tricolor. Só algo muito fora da curva fará com que Vitor Sá não venha. Para convencer o atacante, o São Paulo ofereceu esse contrato longo, né, porque o Krasnodar não iria oferecer um contrato longo para um jogador de 32 anos. É só o São Paulo que faz isso, né, e não faz isso só com o Vitor Sá não, faz isso com vários jogadores. Vitor Sá chegará ao São Paulo em julho, quando abre a janela de transferências e ele estará apto para ser registrado por um novo clube. Atenção agora, o atacante deve receber um salário de R$700 mil por mês. As luvas chegam a R$2.300.000 e serão diluídas ao longo do contrato. No total, o São Paulo vai gastar com Vitor Sá até o final do vínculo R$31 milhões mais ou menos, tá? E eu acabei de falar para vocês que o São Paulo tem que reduzir a folha salarial. O São Paulo vivia falando que não tinha dinheiro para nada e agora oferece um contrato de 3 anos com um salário de R$700 mil por mês para um jogador de 32 anos que marcou 5 gols na última temporada. É o mínimo assim, né, cara? Olho hoje, eu falei ontem, eu vou falar de novo. Prestem atenção no empresário ou na agência que gere a carreira do Vitor Sá. Nada contra o jogador, mas o modus operandi gestão Rui Costa segue se repetindo. Preste atenção, a contratação de Vitor Sá foi uma indicação de empresário, não só do Vitor Sá, tá? Mas esse é assunto para outro vídeo. Na prática, o São Paulo tá fazendo tudo o contrário do que disse. Não tem dinheiro, oferece contrato longo, oferece salário maior, salário alto, né? Vitor Sá é do São Paulo, o negócio tá fechado, só falta o anúncio que não pode ser feito ainda por questões burocráticas, né? E será feita muito em breve. O atacante vem de uma lesão no quadril e não joga desde março, há 3 anos de contrato. Aí Rui Costa é gênio. Cara, o Rui Costa estar no São Paulo hoje é um escárnio com a cara do torcedor, é um tapa na cara do torcedor São Paulino. O torcedor São Paulino tem que parar de ser muito pacífico, viu? Tem que meter o dedo na cara, igual faz lá as torcidas organizadas do Corinthians. Mas enfim, o São Paulo também avançou pela contratação de Domingos Duarte. E o zagueiro deve receber um salário entre 700 e 800 mil por mês. Aí você junta aí 700 pau do Vitor Sá mais luvas, 800 pau do Domingos Duarte mais luvas, que vai ter luvas. Cara, vai daí quase 2 milhões de reais por mês por 2 jogadores acima dos 30 anos de idade. E a diretoria São Paulina tinha falado que não iria contratar jogadores acima dos 30. E aí na prática faz totalmente o contrário. É bizarro, cara. As conversas com o zagueiro português estão evoluindo muito bem. Há um otimismo de ambas as partes para um acordo em breve. A discussão neste momento é em relação a bases contratuais. Domingos Duarte está livre no mercado, não renovou com o Getafe. O São Paulo planeja fechar com o Domingos Duarte e Vitor Sá, anunciar os dois juntos, tá? O alto salário causa uma preocupação, pelo menos da minha parte, ainda mais para um jogador de 31 anos que ninguém conhece. São quase 2 milhões de reais por mês só com Duarte e Vitor Sá. Para um clube que vive em crise financeira e pode ser punido com fair play financeiro, é algo que, no mínimo, é incoerente essa atitude, né? O São Paulo ainda quer contratar o Nilton do Botafogo e trabalha para isso. São esses 3 jogadores que a diretoria negocia neste momento. Para você, é uma boa trazer esses jogadores aí? Eleva o nível do elenco do São Paulo ou é mais do mesmo? Comente aqui abaixo a sua opinião. Cara, é bizarro o que estão fazendo com o São Paulo. O que o Rui Costa, Rafinha e Maciel estão fazendo é... Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Adrielson não será jogador do São Paulo, tá? Nesses últimos dias, novamente, o nome do jogador virou radar nos últimos dias no mercado da bola e teve o nome do São Paulo novamente cogitado. Mas a gente pode trazer com
toda a clareza possível que o nome do Adrielson não será reforço do São Paulo. O staff do jogador está tentando encontrar um clube no futebol brasileiro, mas as condições para o negócio acabaram sendo inviáveis para o tricolor, que via uma boa possibilidade na contratação do jogador. Ele é bem avaliado internamente, porém, o clube que ele está dos Emirados Árabes, que é o Al-Wes, ele acaba querendo 7 milhões de dólares para a contratação do zagueiro, que tem um longo contrato. Eles não estão aceitando neste momento o empréstimo, então pelo menos por enquanto a gente pode descartar completamente essa possibilidade da contratação do Adrielson, tá? Até por conta da situação do Domingos Duarte, São Paulo está 100% focado nisso. O Adrielson é carta fora do baralho do São Paulo Futebol Clube nesse momento. Mas aí a gente conversando com o staff, a gente também soube ali que tem clubes do futebol brasileiro que estão monitorando, que fizeram perguntas. O Atlético Paranaense, que também chegou a perguntar sobre o Arboleda, o Vasco, também outras equipes como o Internacional, próprio Botafogo, o Fluminense também novamente quis a contratação do atleta, mas no São Paulo Futebol Clube, pelo menos neste ano de 2026, o Adrielson não será jogador do tricolor paulista. Você acha que seria um bom nome? Quero saber a sua opinião nos comentários, beleza? Bora avançar, trazendo mais situações importantes do São Paulo. O Alanzinho, meio-campista do Vitória de Guimarães, que vocês sempre perguntam e falam sobre essa possibilidade. Recentemente, acredito que foi o Radar da Bola que falou sobre a possibilidade dele jogar no Vasco, que o Vasco estaria interessado na sua contratação. E aí a gente vai tentar entender um pouco do São Paulo Futebol Clube. Em alguns pontos eu serei repetitivo, mas acho que a gente vai trazer algumas novidades também referente a isso. O Alanzinho, ele tem contrato com o Moreirense até o meio do ano, então ele vai ficar livre no mercado, ele vai ter o seu passe na mão. Só que qual que é o diferencial do Alanzinho neste momento, e acredito eu que ele não vem para o futebol brasileiro, pelo menos em um primeiro momento? Por quê? Ele tinha um grupo de empresários, ele terminou esse contrato com o grupo de empresários e aí, a partir de julho agora, ele vai ter um contrato vigente com a agência do Jorge Mendes, que é um dos principais empresários do futebol europeu. Ele agencia nomes como Cristiano Ronaldo, Filipe Luiz, então ele tem um gabarito muito para fora do país. Obviamente ele tem uma ou outra negociação que ele faz no futebol brasileiro, mas o foco realmente dele no mercado fora do Brasil. Ele foca muito mais na questão do futebol europeu. Então, a ideia, em um primeiro momento, é aproveitar essas duas boas temporadas que o Alanzinho teve e o Jorge Mendes, com o seu know-how no futebol europeu, tentar fazer com que o Alanzinho tenha um salto do que ele tem nesse momento. Ele está no Moreirense, um clube de meio de tabela, no Campeonato Português. A ideia é conseguir um negócio, talvez em Portugal mesmo, Benfica, Porto, Sport, ou para a La Liga, Premier League, Campeonato Italiano, Bundesliga, para equipes que talvez já comecem a disputar Europa League, Conference League. Então, esse seria o primeiro passo, a primeira ideia da agência do Jorge Mendes para a situação do Alanzinho. Então isso já seria um empecilho para o São Paulo Futebol Clube conseguir esta contratação. Um outro ponto é que eu sempre fui muito didático, muito claro referente à situação do São Paulo. O São Paulo, eu vejo muitos de vocês questionando muito o trabalho de scout. O trabalho do scout não é contratar, é encontrar soluções, eles são acionados e buscam opções dentro de uma realidade que é imposta pelo departamento de futebol muitas vezes. Então o Alanzinho, o scout analisa o Alanzinho por conta própria há um bom tempo, há pelo menos um ano, e eles entendem que é um bom jogador, um jogador interessante. E me lembro muito do caso do Marcos Antônio, Alex. Antes do São Paulo contratar o Marcos Antônio, há pelo menos 1 ano e meio, 2 anos, a gente já estava monitorando aqui no Scout. Então, quando a gente fala que o Alanzinho é um nome monitorado, é porque está sendo analisado pelo Scout. Frequentemente o Scout vai buscar informações, vai analisar esse jogador como um nome interessante. Só que aí passa pelo departamento de futebol tomar uma decisão ou não de fechar com o Alanzinho. E mesmo o Alanzinho agradando os números do Scout, sendo monitorado pelo Scout, o Rui Costa e agora também o Rafinha não quiseram ainda fazer qualquer tipo de movimentação para a contratação do Alanzinho dentro do São Paulo. Então essa é a informação. O Alanzinho é o nome monitorado pelo Scout.
agrada o scout. Só que o departamento de futebol em nenhum momento chegou e falou, tá aí, vamos consultar, vamos ver as condições, vamos dar uma analisada, vamos ver se ele tem um interesse no futebol brasileiro. Isso acontece com diversos outros nomes. O Marcos Antônio, por exemplo, quase que não foi contratado por conta da baixa estatura, eles não acreditavam tanto. Só que o scout insistiu nessa possibilidade. E eles viram que de negócio poderia ser um negócio viável. No fim das contas, o Marcos Antônio acabou chegando. Então, só para vocês entenderem um pouco do que tem a ver o Alan com o São Paulo com o Alan e a carreira do Alan. E a gente conseguiu trazer essa apuração completa para a gente só bater esse papo sobre o Alanzinho. Sobre o Vasco, não entrei muito nos detalhes, porque a partir do momento que me falam que a ideia é com o Jorge Mendes ir para o mercado externo da Europa, fatalmente a gente já pode acabar descartando o Vasco em um primeiro momento. Vai que eles tentam, ele não consegue, aí vê no mercado brasileiro uma possibilidade. Pode acontecer, mas pelo menos neste momento a ideia é levar o Alanzinho por um escalão um pouquinho mais alto dentro da Europa. Combinado? Bom, preciso trazer uma paulista, vamos lá. O Vitor Sá, na visão do São Paulo, é um atleta que vem para ser titular. Na ideia de jogo do Dorival Júnior, em um primeiro momento, ele vê o Vitor Sá como titular do lado do Ferreirinha. Então a gente tem essa informação de que é bem provável que ele mantenha esse sistema do 4-2-3-1 em um primeiro momento, com essa possibilidade do Vitor Sá chegando para ser titular. É óbvio que o Dorival, o que ele mais quer é também ter opções diferentes para, em algumas ocasiões, ele acabar mudando esse sistema de jogo. Mas o Vitor Sá, na visão do São Paulo, vem para ser esse ponta esquerda. Até a gente conversou em alguns momentos ali para entender também, poxa, ele pode fazer a do Arthur? Pode. E isso também agrada o Dorival. Só que o Arthur é um jogador fisicamente privilegiado, no sentido de que o Arthur ele consegue se recuperar rapidamente de jogos de quarto e domingo. É parecido, por exemplo, com o Luciano. É que o Luciano, antes da pausa da Copa do Mundo, estava todo ferrado, foi pro sacrifício, mas o Luciano, bem fisicamente, ele é um atleta que também consegue uma sequência, uma alta carga de jogos. E o Arthur é visto como isso, e o Vitor Sá também, ele é um atleta que não tem um histórico tão grande de lesões, principalmente musculares, só teve uma lesão muscular nos últimos tempos. Então é um atleta que fisicamente vai entregar para o São Paulo, e na visão do Dorival, ele chegaria para ser titular. A ideia é dar um pouquinho mais de vitalidade, de força, de velocidade, de arranque e de uma melhora na finalização e no passe naquele lado do campo. A ideia justamente é fechar com esse jogador que está praticamente fechado, 99% é só realmente uma catástrofe, algo muito fora da curva para que ele não seja jogador de São Paulo. Ele já está na capital paulista, ele já está no Brasil, na verdade. Nos próximos dias vai resolver toda essa parte burocrática, faltam só pequenos ajustes, detalhezinhos pequenos, aqueles famosos detalhes burocráticos para que o São Paulo possa anunciar a contratação do jogador, que como a gente já trouxe, já deve estar no dia 17 de junho, já no CT da Barra Funda. A expectativa no entorno dele está muito positiva para essa vinda para o São Paulo, eles acreditam muito nessa possibilidade. Ele recusou outras sondagens e propostas para realmente poder jogar no tricolor paulista. A gente já trouxe todos os valores no vídeo anterior, mas a ideia do Dorival é que o Vitor Sá venha com condições para ser titular. O São Paulo, na visão do tricolor paulista, na alta cúpula, a gente está contratando um jogador que vem para ser titular. Um jogador que vem no mesmo status que veio o Arthur. Um jogador que é para chegar e jogar. Essa é a visão do São Paulo com essa contratação. Quero saber a sua opinião nos comentários. Domingos Duarte também já acertou o salário, já há um acerto verbal referente aos salários, mas existem alguns detalhes burocráticos. Um dos detalhes burocráticos é em relação ao tempo de contrato. O Domingos Duarte, ele tem 31 anos, a ideia do jogador seria um contrato de 3 temporadas. E o São Paulo está tentando reduzir isso para 2 temporadas e meia, 2 temporadas, mas no fim das contas, a tendência é de fechar realmente esse contrato de 3 anos. O jogador entende que precisa de um contrato um pouco maior, num desafio para o futebol brasileiro, ao qual ele já topou o projeto, ao qual ele já realmente está disposto a jogar no São Paulo. Seu staff, como a gente trouxe com exclusividade na quinta-feira, seu staff sinalizou de maneira positiva, em meio a tudo que a gente recebeu, em meio a tudo que aconteceu, vamos focar nessa negociação com o São Paulo, é o projeto que a gente quer para a carreira do jogador neste momento. Então, a ideia do staff do Domingos Duarte
é de conseguir fechar essa contratação pelo menos até o final de semana, e já há um acerto salarial, já há um acerto em quase tudo dessa vinda do Duarte para o futebol brasileiro. Resta realmente somente essa parte do tempo de contrato. Mas, no meu feeling do que a gente pôde conversar, a tendência é de que o São Paulo tope realmente esse contrato de 3 temporadas com o Domingos Duarte, aí a ver se vai ser 3 temporadas e meia, ou se vai aproveitar já que é mercado brasileiro, até o final do ano, vamos fazer 2 anos e meio, é que o São Paulo está tentando esse pequeno ajuste para entender de fato o que pode ser feito, e isso é importante porque também tem o pagamento de luvas para poder diluir durante todo o contrato. Fechou? E aí, conversando também com algumas pessoas, do que a gente pôde entender do Domingos Duarte, é de que é um reforço que está praticamente fechado também. Tá? Detalhes burocráticos aí para o São Paulo fechar essas 2 contratações. Fechou? Ó, Victor Sá está praticamente fechado, Domingos Duarte também. Os 2 só restam a parte burocrática. Qual que é o próximo passo do São Paulo? Fechar com o camisa 8. A ideia do tricolor paulista é fechar com um novo camisa 8, um jogador com porte físico maior, um jogador que pode fazer o primeiro e o segundo volante, que tem uma alta estatura, que seja um jogador mais físico do que técnico. É óbvio, não qualquer bagre que seja físico, mas não técnico, mas que ele se sobressaia mais pela parte física para poder dar um pouco mais de variação dentre os volantes que o São Paulo tem para o técnico Dorival Júnior neste momento. E o nome plano A é o do Newton. Só que o São Paulo quer que o staff do Newton, que é o Paulo Pitombeira da Talentos Esportes, consiga rapidamente essa liberação junto ao Botafogo. Porque o São Paulo também não quer esperar, o São Paulo está acelerando o máximo possível para o técnico Dorival Júnior, e foi um dos pedidos, não uma exigência, mas foi um pedido do Dorival, para que os reforços pudessem chegar até o dia 17 de junho ou próximo dessa data, para que eles pudessem fazer toda a parte de intertemporada já com esses jogadores que seriam reforços, porque aí já mudaria com a configuração da ideia que o Dorival pretende utilizar para esse time. Então o São Paulo quer acelerar as tratativas pelo Newton e vai, eu não diria dar uma apertada, mas vai, a gente precisa fechar logo essa situação, porque senão a gente vai começar a analisar outros nomes no mercado. Então a ideia do São Paulo enquanto está resolvendo Victor Sá e Domingos Duarte, o Paulo Pitombeira tem trabalhado para a liberação do Newton das mesmas condições que a gente já trouxe, empréstimo até o final do ano, com opção que pode virar obrigação de compra a partir de metas estabelecidas no contrato, e um valor de 3 a 4 milhões de euros para uma venda, uma compra efetiva caso ele bata essas metas. Então, enquanto o São Paulo está 100% focado nesses 2 reforços, o Paulo Pitombeira tem trabalhado aqui para tentar a liberação do Newton com o Botafogo. Só que quando o São Paulo fechar de vez toda a parte burocrática e fechar com esses 2 nomes, o próximo nome é o camisa 8. E aí o São Paulo vai, e aí Paulo Pitombeira, a gente já fechou aqui as 2 contratações, como é que tá a situação do Newton? Tá precisando de alguma ajuda pra gente tentar alguma coisa? Os caras não querem nessas condições, a gente chegou no nosso limite, não tem mais o que a gente fazer, o que a gente pode tentar uma troca de jogadores, a gente tem esses jogadores aqui para liberar por empréstimo, rola algum? Não, não, eles não querem. Então, enquanto você tenta a sua liberação, a gente vai buscar outros nomes, vai analisar outras possibilidades dentro do mercado. Então, o próximo passo do São Paulo é esse camisa 8. E aí, fechando com esse camisa 8, o São Paulo já um pouco mais tranquilo no seu mercado, porque atendeu as 3 prioridades do Dorival Júnior, começaria a analisar uma possibilidade de um camisa 10 e analisar uma outra possibilidade de mais um zagueiro, caso encontre uma oportunidade de mercado, mas lembrando que eles entendem que o Osório também já conquistou um pouquinho desse espaço. Então é mais ou menos esses próximos passos do São Paulo, assim que oficializar, faltar esse 1% dos 99 para fechar as contratações de Victor Sá e Domingos Duarte.